O governo do Rio de Janeiro mandou relatório para o governo Trump antes da mega operação contra o Comando Vermelho. Diante da ação, Alexandre de Moraes é escalado para confrontar Cláudio Castro. O governo do Rio de Janeiro, mesmo sem a ajuda do Lula, realizou a maior operação policial da história do Brasil e conseguiu neutralizar mais de 130 narcoterroristas, no que já pode ser chamado de a maior batalha da história do BOPE. Apesar de não ter apoio do governo Lula, cujo representante máximo anda dizendo por aí que traficante é vítima, o governo do Rio vem trabalhando em cooperação com o governo americano. A cooperação multiagências é coordenada pelo consulado americano no Rio de Janeiro e aumentou sua intensidade com o governo Trump. Com a nova política de classificação de cartéis como terroristas, o Departamento de Estado passou a fazer um levantamento sobre essas organizações por toda a América Latina. O governo do Rio teria pedido ajuda dos Estados Unidos através de um relatório de inteligência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública. Esse pedido foi enviado e, posteriormente, um representante americano veio ao Brasil para conversar diretamente com a cúpula do governo estadual. Não é coincidência o fato de todas as autoridades públicas do Rio estarem usando a mesma nomenclatura do governo americano ao se referir a esses criminosos como narcoterroristas. Essa ajuda solicitada pelo governo do Rio pode culminar em ações práticas dos Estados Unidos. Mas é claro que isso não passaria despercebido por ele, Alexandre de Moraes. Num verdadeiro passe de mágica, a DPF das favelas, que já havia sido derrubada, foi ressuscitada e Moraes ganhou a relatoria. Ou seja, o que antes era de Fachin, agora ficará com Alexandre de Moraes. Essa manobra foi feita às pressas, enquanto a operação ainda acontecia. O regimento do STF foi desrespeitado nesse processo. O caso deveria ter ficado com Barroso e com sua aposentadoria, a relatoria deveria ir para Fux. Mas parece que a operação de ontem não chacoalhou apenas o Comando Vermelho, também deixou Brasília em polvorosa. E o STF resolveu dar a Moraes essa missão. Como eu dizia, Moraes assumiu a DPF das favelas, ação que foi responsável por impedir operações policiais e, consequentemente, permitir que os narcoterroristas expandissem seus territórios com a construção das infames barricadas. E Alexandre de Moraes já chegou dando ordens para que a PGR cobrasse o governador Cláudio Castro. O pedido já foi atendido por Gonet e agora o governador terá que explicar a operação. Isso é uma clara pressão contra o governo, um contra-ataque ao feito de Cláudio Castro. Mas a boa notícia é que, se não houver algo extraordinário vindo de Moraes, como aquelas ordens no arcabouço do inquérito do fim do mundo, o governo do Rio não deverá ter problemas. As autoridades estão muito seguras da legalidade e do sucesso da operação. Na coletiva de hoje foi explicado qual foi a estratégia da polícia. Eles empurraram os narcoterroristas para a mata, onde o BOPE já estava aguardando. Isso foi chamado de Muro do BOPE. O sujeito achava que ia fugir do cerco na parte baixa do complexo de favelas, mas dentro da mata já havia uma emboscada armada. Os confrontos nessa mata foram intensos. Os terroristas começaram o dia debochando e achando que estavam seguros na mata. Caralho, aí, cadê o blindado, mano? Cadê o blindado? Ai! Pega, menor! Pega, menor! Amassa! Nem chegou na padaria. Meu mano Tom, faixa preta, relíquia, filhão. Porradeiro intenso, filhão. A cúpula do CV. Treino humano. Só deitado e rolando no chão, filhão. Vinha bala, o que vinha acontecer, vinha bala, filhão. Ontem no Júnior gravando, vai tomar no cu, porra. A relíquia do Japão, porra. Tem bala, filhão, vai tomando toda a vida. Olha lá, blindado não sobe não, filhão. Isso daqui é o Império do Urso, filhão. Tá de castigo. Não sobe, filho, não sobe, tá de castigo. Lá embaixo nem tem tiro. Os cria, filhão, os cria, deitadão. Se passar do trilhaço. Porradeiro intenso, filho. É, pai. Esses aí não terminaram a noite sorrindo.
Eles provavelmente estão entre os corpos que foram estrategicamente empilhados numa via pública da Penha. Porém, essa turma que carregou os corpos para criar essa cena agora está encrencada com a polícia. O secretário de Polícia Civil determinou a abertura de inquérito por manipulação de prova. Essas pessoas cortaram as roupas táticas que os criminosos usavam e deixaram todos de cueca. Após se livrarem dos coletes e das roupas táticas, a Reuters fez uma foto de forte apelo midiático, claramente com o intuito de fortalecer a narrativa de massacre. Isso mostra que as ONGs com financiamento estrangeiro continuam coordenando tudo para vender seu discurso a favor do crime. E é por isso que o apoio das agências de inteligência dos Estados Unidos é muito importante. Esse relatório enviado pelo Rio abriu um trabalho de cooperação que também permite aos Estados Unidos mapear com precisão o Comando Vermelho e sua importação de armas. O governo Cláudio Castro afirma no relatório que concorda com a classificação de narcoterroristas para grupos como Comando Vermelho e Terceiro Comando. Essa classificação ainda não aconteceu, mas não me surpreenderia se viesse em breve, depois do caos que tentaram causar ontem. E aqui temos um ponto interessante. Se essa classificação ocorrer, os Estados Unidos poderão impor sanções ou até operar militarmente contra esses grupos. Já pensou o constrangimento? O governo Lula se nega a ceder blindados e, de repente, surge a notícia de que os americanos usaram drone contra traficantes. Já pensaram nisso? O governador Cláudio Castro saiu fortalecido e essa cooperação com os Estados Unidos está longe de acabar. Não é à toa que o sistema acionou Alexandre de Moraes para tomar conta dessa matéria. Algo me diz que ainda veremos muita coisa nessa área. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. Nem a Globo conseguiu esconder o que aconteceu. O que o governo Lula tentou chamar de chacina, o Jornal Nacional mostrou como foi de verdade. Uma guerra e uma vitória. Enquanto o Brasil era abandonado pelo Planalto, o Rio enfrentava o Comando Vermelho de frente. E o governador Cláudio Castro escreveu o que pode ser a página mais importante da história do BOPE. Mais de 130 narcoterroristas neutralizados. E o mundo inteiro começou a enxergar o que o governo Lula tenta esconder, que o Rio de Janeiro está lutando a mesma guerra que os Estados Unidos chamam de guerra ao terror. No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os planos. E avaliou que não poderia participar da operação. Hoje em dia é inviável de morar nesse lugar, porque barricada para tudo quanto é lado, é boca de fumo em cada esquina, é muita gente passando com armamento de motos, de carros. Tem umas ruas específicas que eles fazem, de estacionamento de carros roubados. Tem muito trabalhador, muitas pessoas honestas, na sua maioria. Eu gostaria muito que a gente voltasse a ter paz, coisa que eu tinha 40 anos atrás. Situação que se repete em toda a comunidade onde o crime tomou o lugar do Estado. Você não pode ficar nem no seu quintal, que é bala perdida. Você encontra munição no teu quintal, sabe? Tá horrível hoje em dia viver lá. Não passa mais ônibus, tiveram que mudar o itinerário para não passar, porque tem barricada, não pode passar ali. E lá a gente vive esse inferno, tá? Você vive com medo, até para morador. É barricada na sua rua, é roubo dentro da sua casa, sabe, dentro do seu quintal. É tiroteio o tempo todo, todos os dias tiroteio, sabe, todos os dias tiroteio. E a gente vive nesse inferno. Cidadãos sem escolha. A gente paga gás muito caro, porque
o cara que vende gás tem que pagar a taxa para eles, os mototáxis lá, paga a taxa, se não paga um dia, se não paga uma segunda, se paga na terça é mais caro. E assim, a gente quer comprar o gás de fora, não pode, porque o gás de fora é mais barato, lá é o mais caro, entendeu? É complicado viver desse jeito, porque a gente já não vive mais em paz. Reféns do medo. É viver com medo, né? Viver de casa pro trabalho, ninguém pode andar nas ruas, tudo cheio de barricada, entendeu? Tudo é horrível, sabia? Final de semana tem que ficar em casa, não pode sair. Aqui em São Gonçalo é tudo cheio de barricada. Quem tem os direitos desrespeitados todos os dias também tem sugestões do que é preciso fazer para mudar. O que precisa é ter uma ação dentro das comunidades, onde os jovens, as crianças, os adultos têm uma perspectiva de vida diferente de querer ser bandido. Precisa que o poder público entre nessas comunidades e faça eles ter uma perspectiva de ser um grande empresário, de ser um técnico de informática, de ser um músico, de ser um atleta, de ser alguém na vida, de uma maneira honesta. A Globo tentou segurar até onde deu, mas a realidade venceu. Imagens mostraram moradores tirando uniformes camuflados de criminosos mortos. Exatamente como o governo do estado vinha denunciando, o tráfico está se militarizando. Essa operação foi o estopim de uma mudança. Pela primeira vez em décadas, o estado do Rio enfrentou os cartéis com a mesma estratégia de guerra que os Estados Unidos usam contra o narcoterrorismo na América Central. Enquanto o governador Cláudio Castro estava nas ruas, o presidente Lula estava em silêncio. Nenhuma palavra de apoio, nenhuma mensagem às famílias dos policiais, nenhum reconhecimento. O mesmo governo que defende diálogo com o crime virou as costas para os agentes que deram a vida por um Brasil melhor. A verdade é que, sob Lula, a omissão virou política de Estado. Cláudio Castro já tinha feito algo inédito, pediu apoio aos Estados Unidos. O consulado americano no Rio e o Departamento de Estado receberam relatórios de inteligência sobre o avanço do Comando Vermelho. O mesmo comando que os americanos já classificam como organização narcoterrorista. Isso coloca o Rio numa posição única e coloca Alexandre de Moraes numa encruzilhada perigosa. Moraes se coloca como o defensor das favelas, mas o mundo está vendo outra coisa. Em abril, o Supremo autorizou a ação de forças de segurança do Estado, com regras para reduzir a letalidade e garantir direitos humanos nas comunidades. Entre as informações solicitadas hoje por Moraes estão: número de agentes envolvidos, número oficial de mortos, feridos e detidos, se houve medidas para garantir a responsabilização em caso de eventuais abusos e violações de direitos, incluindo a atuação dos órgãos periciais e o uso de câmeras corporais e nas viaturas policiais, a preservação do local para perícia e conservação dos vestígios do crime, a observância rigorosa do princípio da proporcionalidade no uso da força, em especial nos horários de entrada e saída das escolas. A audiência do governador Cláudio Castro será na próxima segunda-feira. O governo federal começou o dia debatendo a operação no Rio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou de Cláudio Castro ação no combate ao contrabando e adulteração de combustíveis. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chamou a operação de extremamente violenta e contou qual foi a reação do presidente Lula. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Quando ele bloqueia operações, censura informações ou ataca quem denuncia o crime organizado, passa a imagem de um magistrado conivente com o narcotráfico. E para os Estados Unidos, conivência com o tráfico é o mesmo que terrorismo. Se isso avançar, o cerco das sanções pode apertar ainda mais, e o nome de Moraes pode se tornar símbolo de cumplicidade com o crime transnacional.
O Rio de Janeiro mostrou ao Brasil e ao mundo que ainda existe coragem, mesmo quando Brasília se cala. Cláudio Castro fez o que Lula não teve coragem de fazer: enfrentar o terror de frente. E por mais que tentem distorcer, a verdade está gravada. Até a Globo precisou admitir. Essa não foi uma chacina, foi uma guerra. E pela primeira vez, o Brasil venceu. Analisando já os fuzis apreendidos na operação de ontem, as Forças Armadas venezuelanas. Você verá agora a verdade sobre a origem das armas apreendidas na mega operação no Rio. Vale contextualizar que a jornalista da Globo News, Natuza Neri, correu para criar a fake news de que o Bolsonaro teria culpa dessas armas estarem em circulação. Mas vocês verão a própria Polícia Civil mostrando a verdade aqui. Por isso, curta e compartilhe, e se for novo aqui, se inscreva. Antes de vermos a verdade, vamos ver a mentira da jornalista da Globo News. O percentual, o tipo de fuzil mais apreendido é o 556 e o 762, que foram armas que foram autorizadas para aquisição de civis na gestão Bolsonaro, em que houve uma grande flexibilização do acesso às armas. Então, quando a gente percebe que um tipo de arma foi amplamente adquirida por civis e ela passa a predominar no perfil das armas apreendidas, é um sinal de que há também um desvio nacional. Não quero aqui dizer que todo mundo que comprou arma legalmente desviou para o crime, mas a gente vê casos, inclusive de investigações policiais, que mostram que atiradores são usados como laranja pelo crime organizado para poder comprar essas armas e repassar para o crime. Ela simplesmente associou o fato dos fuzis apreendidos serem os calibres mais utilizados ao fato dos CACs terem acesso a essas armas durante o governo Bolsonaro. E vejam que ela nem sequer se preocupou em ver qual era a plataforma desses fuzis. Ela simplesmente jogou o calibre do fuzil e associou com Bolsonaro. Mas a perícia da Polícia Civil fez questão de explicar de onde essas armas do crime realmente vieram. A Cefai está analisando já os fuzis apreendidos na operação de ontem. Alguns fuzis, alguns armamentos ainda estão em algumas delegacias especializadas e irão para a Cefai. Daqui eles serão encaminhados para o setor de perícia, para fazer a perícia inicial, e depois eles retornarão à Cefai para uma análise minuciosa. Entretanto, pela uma análise superficial que já fizemos aqui hoje, nós obtivemos o seguinte: 11 desses fuzis são de plataforma G3, plataforma alemã, 13 são de plataforma belga, do fuzil conhecido como FAL, 16 são de plataforma AK-47 russo e o restante são de plataforma R, fuzis americanos. O que chama a atenção é que a maior parte dos fuzis plataforma R, quase mais de 90%, são fuzis copy-fake, são falsificados, são armas com aptidão de tiro, mas que não são originais. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa que chama atenção, que são os fuzis G3, que tem maior poder de fogo, G3 e FAL. São 11 fuzis dessa plataforma aqui, tá? Que é um fuzil que faz regime de tiro automático. Uma tecla no gatilho, ele dispara o carregador de 20 ou até mais, dependendo se o carregador for um carregador especial. O que chama atenção são esses fuzis aqui, a maioria deles FAL, que 2 deles já foram identificados como das Forças Armadas Brasileiras, 2 das Forças Armadas Venezuelanas, 1 da Força Armada da Argentina e 1 G3 da Força Armada do Peru. Então isso prova, viemos falando, que quase nenhuma dessas armas aqui são provenientes de CACs do Brasil, são provenientes da fronteira com a Amazônia, principalmente armas que são de outras forças armadas, e também entram no nosso estado por rota terrestre, vindas a maioria delas do Paraguai. Por exemplo, esse é um fuzil com aptidão de tiro, que simula uma arma da HK, da empresa alemã HK, mas você percebe pelo padrão de qualidade e marcações que ela não é uma arma original. A gente trata ela como uma arma falsificada. Aptidão de tiro, capaz de causar morte, mas não tem o mesmo padrão de qualidade. Essas armas, depois que vierem para o Cefai, passaram por uma minuciosa análise, vão alimentar um banco de dados que vai poder permitir às delegacias que promovem investigações alimentarem seus inquéritos, e depois nós avaliaremos a possibilidade de representação judicial pela destinação de algumas dessas armas, aquelas que tiverem qualidade para isso, para reforçarem as forças policiais.
E é justamente por isso que a fala da jornalista Natuzaneri é tão grave. Porque não foi uma análise, foi uma ilação política com o endereço certo. Atacar Bolsonaro e, de quebra, atacar a liberdade do cidadão de bem de ter o seu direito à defesa. A Polícia Civil acabou de mostrar o contrário do que ela afirmou. Os fuzis não vieram dos CACs, vieram do crime internacional, de rotas clandestinas, com armas fantasmas e modelos copiados de plataformas originais. Muitos deles montados em oficinas ilegais, sem número de série, sem origem identificável. Outros vieram de forças armadas estrangeiras, da Venezuela, Argentina, Peru e até das próprias forças brasileiras, o que é ainda mais alarmante. Ou seja, o problema não está em quem tem arma legal, está em quem passa livremente pelas nossas fronteiras, em quem trafica, corrompe e arma o crime, enquanto o Estado finge que não vê. Mas para a Natuza e para a Globo News, é mais conveniente culpar o cidadão que cumpre a lei, porque isso reforça o discurso que eles sempre defenderam, o de que o povo armado é um perigo e o bandido uma vítima do sistema. Essa distorção não é por ignorância, é por conveniência ideológica, porque é muito mais fácil vender uma narrativa pronta do que admitir que o governo federal é omisso. E é justamente nessa omissão que mora a tragédia. O governo, que deveria combater o tráfico internacional, está mais preocupado em perseguir quem pensa diferente. A Polícia Federal, que deveria estar investigando as rotas dessas armas, está ocupada demais prendendo velhinhos por criticarem Alexandre de Moraes, ou vigiando tornozeleiras eletrônicas, como se isso fosse prioridade nacional. É o Estado que persegue ideias e ignora o crime real. Enquanto isso, o Comando Vermelho, o PCC e outras facções continuam se fortalecendo, se internacionalizando e se armando como verdadeiros exércitos paralelos. Mas a culpa, para eles, é do atirador esportivo que comprou uma arma legal. É o mesmo cinismo de sempre. E o que dizer das Forças Armadas? Se não podem ceder blindados para lutar contra o narcoterrorismo nas comunidades, podiam ao menos fazer o mínimo, proteger as fronteiras. Mas o silêncio é absoluto. É como se o tráfico fosse um problema distante, quando, na verdade, essas armas que entram pelas fronteiras estão matando nossos policiais dentro das cidades. Se o exército não quer lutar nas ruas, que lute nas fronteiras, porque a soberania nacional não se defende com discursos, se defende com ação. E é justamente essa falta de ação que a imprensa se recusa a cobrar. Preferem direcionar o ódio e a culpa contra a direita, contra Bolsonaro, contra o cidadão comum. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis por essa avalanche de armas e drogas seguem impunes. A omissão é premiada e quem faz o trabalho duro é atacado. O policial que sobe o morro arriscando a vida é criticado e o jornalista que distorce a realidade é aplaudido no ar-condicionado do estúdio. Essa cumplicidade da imprensa com o caos é o combustível da impunidade. Porque se a mídia brasileira passasse metade do tempo cobrando fiscalização de fronteiras, quanto passa tentando desconstruir o legado de Bolsonaro, talvez hoje não tivéssemos fuzis venezuelanos nas mãos do Comando Vermelho. Mas não, eles preferem o caminho da manipulação, da distorção, da militância travestida de jornalismo. E no fim, quem paga o preço por essa covardia é o povo. Povo que vive refém do crime, que vê os policiais morrendo e que precisa escutar jornalista militante culpando o cidadão por aquilo que é culpa do Estado. Mas a diferença é que o povo está acordando. Ontem, no Maracanã, quando as fotos dos policiais mortos apareceram no telão, o estádio inteiro se levantou e aplaudiu.
Não houve discurso, não houve politicagem. Houve apenas o reconhecimento silencioso de um povo que sabe quem são os verdadeiros heróis. Hoje, o cortejo do BOPE, com o caixão levado em carro do Corpo de Bombeiros, foi um lembrete de que ainda existe honra neste país. Só que ela não está nas redações, está nas ruas. Essas homenagens não foram apenas gestos de respeito, foram um recado de que o Brasil real não suporta mais ver jornalistas como Natuza Neri usando o sofrimento de famílias e o sangue de policiais para fazer palanque político. O Jornal A Tribuna está acompanhando agora o cortejo, algumas vias fechadas para que todo o cortejo passe aqui pelo bairro das Laranjeiras, sentido ao cemitério Jardim da Saudade, no bairro Sulacap. E o que nós podemos observar é que muitas pessoas estão saindo das lojas para observarem o cortejo. Alguns moradores aplaudem, acompanham das janelas das suas casas, viaturas, COI, BOPE, a própria polícia convencional. Olha só, uma senhora aplaudindo, muitas pessoas aplaudindo a possível ação, né, da Polícia Militar da última terça-feira e lamentando o que aconteceu com esse policial e com os outros 3 também. As viaturas, como eu disse, estão com o giroflex, com a sirene ligadas para homenagear, uma forma de homenagem a todos esses policiais mortos durante o confronto. Olha só, as vias fechadas aqui para que o cortejo consiga passar. A paciência acabou. O povo quer justiça, não discurso. Quer segurança, não narrativa. E talvez, por mais doloroso que tenha sido tudo isso, este seja o começo de uma virada. Porque cada aplauso no Maracanã, cada lágrima no cortejo, foi também um ato de resistência contra essa elite que vive da mentira. Se o jornalismo brasileiro tivesse um mínimo de honestidade, hoje estaria pedindo desculpas ao Rio de Janeiro, reconhecendo o erro e se colocando ao lado da polícia, não contra ela. Mas como isso não vai acontecer, que o povo continue fazendo o que fez ontem, aplaudindo os heróis verdadeiros e ignorando os falsos profetas da narrativa. Porque no fim das contas, a verdade sempre vence e a mentira, por mais barulho que faça, sempre cai. Alexandre de Moraes vai viajar até o Rio de Janeiro para confrontar Cláudio Castro. Parece que o governador está incomodando muita gente. Mas enquanto o sistema reage, Cláudio Castro ganha o apoio do povo e de vários governadores que foram até o Rio de Janeiro para dar apoio a essa nova era. O Estado não escondeu corpo algum. Não foi o Estado que botou ninguém de cueca, tirando os camuflados. O Estado deixou onde estava para que a perícia pudesse ser feita com isenção. Então nós temos a total liberdade de solicitar que a Câmara Federal venha aqui, solicitar que a Câmara Federal faça todo o interrogatório necessário. Inclusive estaremos recebendo na próxima segunda-feira o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF 635. Não receberei no Palácio, receberei aqui. Porque aqui é a casa das polícias,
Aqui nós queremos que seja feito toda a transparência e todo o processo de fiscalização. Não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com a honestidade, com a verdade e com a seriedade. Por isso, agradecer aos senhores. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. A operação do dia 28 foi um divisor de águas. Foi criado um novo lema para a polícia. O trabalho foi feito com uma base robusta de inteligência e esse é o resultado. Em nome do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em nome dos policiais tombados, em especial dos nossos policiais, eu posso garantir que ninguém vai parar a gente. E parece claro o recado para essas forças que estão tentando parar o combate ao crime, pressionando o governador Cláudio Castro. Além do Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia também entrou em ação. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba. Ela não esperou nem 24 horas. No mesmo dia da operação, a ministra que preside o TSE desengavetou um processo que pode caçar a chapa do governador e deixá-lo inelegível. A boa notícia é que Cássio Nunes já avisou que vai parar esse julgamento com um pedido de vista. Mas só o movimento de desengavetar a ação no mesmo dia mostra a disposição que eles têm para destruir Cláudio Castro. Mas o que chama atenção mesmo é o empenho do Alexandre de Moraes, que não só deu uma ordem intimando o governador a explicar mais de 20 pontos da operação, como também irá ao Rio de Janeiro na segunda-feira. Os ministros do STF não escondem o seu posicionamento e mesmo diante da aprovação da operação perante a opinião pública, eles não se privaram de tecer críticas à ação policial. Porém, me chamou a atenção a opinião de um aposentado. Sim, ele mesmo, Luiz Roberto Barroso. Barroso defendeu a operação policial e disse que os pobres também merecem segurança pública. Rapaz, isso foi só porque perdeu o visto. Se tomasse a Magnitsky, era capaz de vestir uma camiseta do Bolsonaro. Mas voltando ao assunto, Alexandre de Moraes quer saber se houve proporcionalidade no uso da força e se a cena do crime foi preservada. Está muito claro onde ele quer chegar. A cena do crime não foi preservada porque era inviável cercar um matagal daquele tamanho. E no intervalo da chegada da perícia, o que vimos foram moradores retirando os corpos e, pior, tirando as roupas táticas, ou seja, adulterando provas. Quem começou isso foi muito bem orientado por ONGs militantes. E a ideia era justamente tentar incriminar os policiais. Só que o tiro saiu pela culatra, pois a própria Globo foi até a mata e filmou as roupas retiradas, além daquelas imagens que mostram populares cortando as roupas camufladas. Então, vender essa narrativa vai ser difícil. Seja lá por qual motivo, o que estamos vendo é a Globo mostrando a verdade, pelo menos na TV aberta. Não sei qual é o interesse, mas estão mostrando a verdade até o momento. E se a Globo não ajuda o STF, fica difícil manter a narrativa. Agora, o outro ponto principal, que é a proporcionalidade do uso da força, basta o Alexandre de Moraes assistir ao vídeo com novas imagens divulgadas hoje pelo próprio governador. Nós podemos ver um enxame de bandidos indo para a armadilha na mata. Eles estavam crentes de que estavam fugindo e, na verdade, estavam indo direto para o Muro do Bope. É nítido o armamento que eles estavam usando. Então, qualquer pessoa com sanidade mental não duvida que a proporção do uso da força foi adequada. Agora, se estamos vendo esse esforço do STF em tentar frear o combate ao crime, nós vemos o caso virar um assunto internacional. A Argentina decretou o Comando Vermelho como grupo terrorista e determinou o reforço na fronteira. Están reforzando la frontera de la Argentina justamente por la posibilidad de la evacuación de Comando Vermelho. O Paraguai seguiu o mesmo caminho e agora, há pouco, a Bolívia também fortaleceu a fronteira.
Tudo isso para impedir a entrada de narcoterroristas que eventualmente estejam fugindo do Rio de Janeiro. Mas além dessa mobilização internacional, também existe uma mobilização nacional. Governadores de direita participaram de uma reunião com Cláudio Castro. O objetivo é unir forças para combater o crime no Rio de Janeiro. O entendimento é que o crime nos outros estados acaba tendo respaldo ou apoio substancial do narcoterrorismo no Rio de Janeiro. Então, a ideia é combater na raiz. O governador do Distrito Federal chegou a falar. Não adianta querer culpar o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, já vive uma vida complicada há pelo menos 50 anos, só que agora chegou no ápice. E eu acho que o momento, ao invés de ficar tentando politizar a situação, é o momento de unir forças, governo federal, governos estaduais, porque não adianta a gente pensar que o bandido fica só por lá não. Na hora que espantar no Rio de Janeiro, ele corre para outras localidades. Ibanez Rocha não foi ao Rio, mas participou de forma remota, assim como Tarcísio. Agora, o que está pegando mal é o silêncio do Tarcísio. Ele não foi capaz de se solidarizar com Cláudio Castro. No Rio de Janeiro estiveram Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Vamos ver o que vai sair desses esforços. Mas uma coisa é clara, essa operação deu um chacoalhão na população. Hoje tivemos o enterro dos policiais mortos em combate e o que vimos no Rio de Janeiro foi o povo aplaudindo o cortejo do policial do BOPE, que teve direito até a carro do Corpo de Bombeiros. A pauta do combate ao crime será fundamental para derrotar Lula numa eleição minimamente justa. Eu digo minimamente porque nós sabemos bem que não adianta pensar em eleição enquanto o regime estiver endurecido como está. Mas fica claro que a segurança pública será prioridade nas eleições. E nós sabemos como a esquerda lida com o combate ao crime. Hoje mesmo, eles enviaram uma comitiva para o Complexo do Alemão. Um dia após a polícia apreender várias armas, o PT vai lá e envia vários canhões para a favela. Pessoal, falando sério, eles enviaram Aniele Franco, Benedita e toda essa turma já conhecida por ser frouxa, para dizer o mínimo, com o crime organizado. Eles não conseguem oferecer combate ao crime e por isso existe sim uma esperança para a direita. Um ponto importante será o projeto de lei que classificará o Comando Vermelho e outros semelhantes como terroristas. Isso vai virar pauta de debate e nesse debate ficará claro quem defende bandido e quem defende o combate ao crime. A faca e o queijo estão na mão, mas para alcançarmos isso, será necessário libertar o Brasil do atual regime. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Donald Trump conseguiu mais um feito histórico. Depois de anos com a China ditando as regras do comércio global, Trump dobrou Xi Jinping e fechou um acordo comercial com os chineses. Com o novo acordo, os Estados Unidos retomam o controle da balança mundial. A China foi obrigada a aceitar reformas profundas, abrir seu mercado e respeitar patentes e tecnologia americanas. Enquanto governos anteriores se curvavam, Trump mostrou que os Estados Unidos não precisam pedir permissão para defender seus interesses. Esse acordo marca o início de uma nova era, em que a América negocia de igual para igual com qualquer potência do planeta. A China concordou em importar mais produtos americanos, incluindo soja, carne, energia e manufaturados, somando cerca de 200 bilhões adicionais em 2 anos. A China aceitou não desvalorizar artificialmente o yuan, algo que antes afetava a competitividade das exportações americanas. Os Estados Unidos mantiveram parte das tarifas sobre produtos chineses como forma de garantir o cumprimento do acordo. A China se comprometeu a não usar terras raras como instrumento de retaliação comercial e a manter a oferta estável para empresas americanas. Além disso, abriu brecha para novas negociações bilaterais sobre fornecimento seguro e diversificação da cadeia, algo que nunca havia sido aceito antes. Um racha na direita latino-americana culminou no cancelamento da edição do CPEC mexicano.
A maior conferência conservadora do mundo foi cancelada por conta de críticas do líder da direita mexicana, Eduardo Verástegui, e seu assessor Eduardo Bitar ao argentino Javier Milei. O líder mexicano fez um alerta chamando Milei de traidor e de quebrar sua palavra nos acordos de combate ao tráfico de crianças. A treta entre os dois foi escalando e os produtores do CIPEC acabaram cancelando a edição mexicana por influência de Milei. O libertário está nas graças de Trump e isso pode ter ajudado a definir a situação. Na Inglaterra, o rei Charles retirou todos os títulos reais do agora ex-príncipe Andrew. Perdeu o título de príncipe e de duque. Agora, ele será conhecido apenas como Andrew Mountbatten Windsor. O motivo da perda dos títulos de nobreza é o seu envolvimento no escândalo de Jeffrey Epstein. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, passou perrengue durante uma escala em Madrid. O socialista ficou impedido de abastecer sua aeronave. O motivo foram as sanções impostas pelos Estados Unidos. Nenhuma empresa de combustível quis abastecer o avião e ele ficou preso na Espanha sem poder voltar para casa. Foi aí que o governo socialista da Espanha deu uma ajudinha enviando combustível da base militar do país para o sancionado abastecer e voltar para casa. Isso mostra o tamanho do problema de uma Magnitsky. Para quem acha que o problema é só não entrar nos Estados Unidos, temos aí mais um caso claro de como isso transforma a vida da pessoa num inferno. No Brasil, Alexandre de Moraes determinou a retirada da tornozeleira de Mauro Cid. A decisão é por conta da tramitação da condenação. A partir de agora, Cid começa a cumprir a pena em regime aberto. A defesa do Cid queria a extinção da pena, mas Moraes negou. Para o STF, todos esses anos de restrição, sem sair de casa à noite e aos fins de semana, além da proibição de se ausentar da comarca, não valem de nada no abatimento da pena. No final das contas, ele ficou 3 anos com restrições e agora vai ter que cumprir mais 2 anos de limitações. A condenação de 2 anos acabou virando 5. Ele tira a tornozeleira, mas continua com todas as restrições, inclusive de sair à noite e usar redes sociais. Parece que fazer acordo não foi tão vantajoso quanto ele achou que seria. Agora, eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Eduardo Andrade, a Vânia Firmo, Ferdinando Figueiredo, Rodrigo Simões, Cláudio Luiz, Guilherme Toledo, Marlene Francisco e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Pessoal, faça como eles e seja um patrocinador do nosso trabalho jornalístico através do Pix. Muito obrigada e até amanhã. Na Argentina, Javier Milei apresentou reforma trabalhista que permite aumentar a jornada diária de 8 para 12 horas de trabalho. O projeto é um marco importante para tentar melhorar o mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi questionado sobre a possibilidade de um 3º mandato. Apesar de lamentar a impossibilidade de concorrer, afirmou que isso está escrito de forma bem clara. Eu tenho os meus números mais altos que já tive, eu terminei 8 guerras e temos a maior economia da história. E a propósito, os preços da energia estão bem baixos. Tudo está bem baixo. A carne está um pouco cara, vamos baixar o preço da carne também. Mas os preços estão baixos e a economia está em alta. A única coisa que não está baixa são os preços das ações. E os 401 casos estão nas alturas. Os 401 casos de todos estão batendo recordes. Então, temos a maior economia que já tivemos. Tenho os números de pesquisa mais altos que já tive. E sabe, com base no que li, acho que não posso concorrer. Você está provocando. Você está falando sério? Eu não acho que ele disse isso. Eu não acho que ele, você disse senhor, mas é muito interessante que ele teve os melhores números para qualquer presidente em muitos anos. Qualquer presidente. E eu diria que se você ler, está bem claro. Eu não posso concorrer em 2024, mas temos muitas pessoas ótimas. Há controvérsias sobre essa clareza toda. Mas reparem quando ele fala sobre tentar diminuir o preço da carne. É aí que entra essa negociação com o Brasil. Mas amanhã
a gente volta a falar disso. A Rússia anunciou que concluiu com sucesso os testes do torpedo nuclear Poseidon. Essa nova arma é capaz de gerar tsunamis radioativos contra o inimigo. Espiões ocidentais revelaram que a China enviou 2.000 toneladas de perclorato de sódio para o Irã via porto de Bandar Abbas. Essa substância serve como combustível de foguete. Isso indica que a China está alimentando o programa de míssil do Irã, ignorando as sanções da ONU. A China alega que o produto não está na lista de itens proibidos. O fato é que isso mostra uma corrida armamentista para reforçar estoques após guerra com Israel. Estariam se preparando para novos ataques? No Brasil, Davi Alcolumbre determinou a abertura de uma CPI para investigar o crime organizado. Só resta saber quem comandará a CPI. Dependendo de quem for, é melhor nem fazer. Ah, detalhe, a bancada do PT não assinou o pedido da CPI. Por que será, hein? O careca tá nu. E eu falo, e eu gosto de colocar da seguinte forma, pessoal, aqui não é brincadeira não, tá? A melhor forma de você enfrentar um tirano, você tem um momento sério, você tem um momento da notícia, da informação, do fato, do relato jornalístico, de duas pessoas absolutamente competentes. E a gente tem que lembrar que na tirania é fundamental desautorizar o tirano. Desautorizar. A melhor forma e talvez a única forma de enfrentar a tirania que a gente está vendo hoje no Brasil é a desobediência civil. Só que o que torna tudo dramático, e eu vejo o Polon chorando, e eu choro também, choro muito, já me engasguei muito, no meio do programa ao vivo, nas viagens, eu fico comovido com essa situação pelo seguinte: a gente reprovou na prova. A gente montou essa porcaria dessa Constituição sem pé nem cabeça, sem sistema de freios e contrapesos. A gente deu o único freio do Supremo Tribunal Federal na mão de um presidente do Senado, que hoje se omite e fala com todas as letras que não vai pautar. O Alcolumbre está prevaricando neste exato momento. O senador Alcolumbre é agora, nesse momento aqui, um prevaricador. Existe um sancionado que está ao lado de narcoterrorista, narcotraficante e ditador no Supremo Tribunal Federal. Esse cara tem que ser ejetado com urgência de lá. Não dá para aceitar e não dá para achar normal alguém que se omite ou que fala que não vai pautar. Tá vendo? Ele tá pegando a foto da senhora com a cara estourada ali. É disso que a gente está falando. A gente não está falando só de uma perseguição contra o Bolsonaro, a gente não está falando de movimento da direita, a gente está falando de senhoras como essa daqui. Como a dona Iraci, como a dona Jupira. Gente que não tem dinheiro para pagar advogado. Teve que vender carro para pagar advogado. Tive que montar um instituto nos Estados Unidos porque tem gente com medo de doar aqui no Brasil. Que vergonha! A gente deixou o negócio acontecer. Então, mais do que a nossa comoção atual, momentânea, necessária, nós precisamos, para salvar o povo brasileiro desse Supremo e da tirania, esse Supremo promove uma máquina de tortura e de tirania, pessoal. Tem um exército de tarado censor querendo usar os precedentes do Moraes, querendo usar os precedentes do STF para pegar o inimigo político da sua cidade, o inimigo político da sua comarca. Não dá, não dá. A nossa cruzada, neste momento, é contra abuso de poder e de autoridade. E o Alexandre de Moraes é o maior marco na história do nosso país de abuso de poder e de autoridade. E o nosso desafio é enfrentar os eufemismos, a trivialização da tortura contra o Felipe Martins, da tortura contra essa senhora. Então, a gente precisa olhar para isso, curto, médio e longo prazo. O IFPE, o instituto que eu montei nos Estados Unidos, eu queria colocar ele inteiramente à disposição da comissão, da mesma forma que a gente vai colocar para o pessoal da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão da Júlia Zanata. A gente tem uma equipe já com 2.000 voluntários, a gente precisa também de ajuda e de apoio, a gente está pegando essa ajuda e esse apoio com empresários que são verdadeiros heróis aí, no meio dessa trajetória tão difícil.
primeiro, a gente precisa tirar o Moraes. Segundo, o que você faz com o abusador? Pessoal, a gente não tem que ter medo de falar isso, não. O que você faz com o abusador? Cadeia. A gente tem o luxo, hoje, de ter todas as decisões que não são decisões judiciais, são meras ordens abusivas com papel timbrado do STF. É importante a gente romper esse paradigma. Não é decisão judicial. É uma decisão judicial trans. É uma ordem abusiva que tem um papel timbrado e tem a assinatura dele. Por que é bom isso para nós? Porque todos os crimes têm a assinatura dele, tem a digital dele. Ele não pode alegar ignorância, ele não pode alegar desconhecimento. E mais do que isso, a gente precisa prender Alexandre de Moraes e a gente precisa também pichar todos os ministros que participaram dessa farsa. Para mim não é o suficiente só o Alexandre de Moraes. Todo mundo, Barroso, Gilmar Mendes, montaram uma quadrilha no sistema de justiça brasileiro, no Supremo Tribunal Federal. Existe hoje uma organização criminosa no Supremo Tribunal Federal. E é isso que o Eli e o Davi Agape estão mostrando pra gente hoje, com todas as letras, com todas as provas. Oi? Dino também, pelo amor de Deus. Todo mundo que tá lá. Existe. A Carmen Lúcia é censora. Censora inequívoca. Então, queria colocar o IFPE à disposição de vocês. Esse é um assunto que me empolga. Eu, desde o começo, gosto de desautorizar tirano. Marcel Van Hatten, quando foi bloqueado o X no Brasil e colocaram a multa de 50 mil reais, Marcel Van Hatten, eu, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, pessoal, a gente faz uma coisa que muita gente chama a gente de maluco, né? A gente postou um meme, pega aqui os 50 mil reais, Alexandre. Agora, a gente precisa fazer isso constantemente. Ele tem que se tornar um grande meme, um grande pária. A gente tem que isolar o Alexandre de Moraes. A gente precisa, e eu gostaria de saber se dá para providenciar isso por meio da comissão, eu queria saber como ele recebe a remuneração dele. Eu tenho o dever como cidadão, e eu tenho o direito como cidadão, de saber como que o ministro recebe. Isso é interesse público. A remuneração dele hoje, a gente precisa ser informado sobre como é sustentado um sancionado pela Magnitsky. E quem sustenta também entra como alvo, porque se ele está recebendo algum dinheiro e ele é uma pessoa sancionada, eu acho que a gente precisa saber se existem meios evasivos que ele está utilizando de terceiros. Eu acho que caberia também um esclarecimento nesse sentido. Sou um grande advogado pela desobediência civil. Acho que agora os governadores têm que entrar nesse espírito também. Dói muito meu coração de não ver os governadores com a mesma ênfase do Bracarense, da Biaquices, do Coronel Meira, de todos vocês que estão aqui colocando a cara a tapa. É uma tristeza, porque o governador significava alguma coisa, ou deveria significar alguma coisa, numa federação. Numa federação deveria ser alguma coisa relevante. Eu, como professor de Direito Constitucional, não considero que a gente vive hoje mais no Estado de Direito. Isso daqui é uma subversão do Estado de Direito. A gente, academicamente, vai ter que estudar os últimos... Segundo as informações, no Diário do Poder e em outras publicações ao redor do mundo, mas o Diário do Poder é aqui no Brasil, Hugo Elpório Carvajal, ex-chefe da inteligência do falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez, confessou em um tribunal nos Estados Unidos, no estado inclusive de Nova York, que a ditadura venezuelana financiou por mais de 15 anos partidos e políticos de esquerda em vários países. E ele citou nominalmente o presidente Lula do Brasil. No Brasil, a lei proíbe qualquer financiamento político eleitoral de origem estrangeira, prevendo punições como cassação de mandato e prisão. Eu queria só fazer um parênteses para vocês, dizer o seguinte: houve já uma denúncia muito parecida com a da França, o ditador líbio Muammar Gaddafi botando dinheiro aqui no Brasil. O caso não foi adiante, não o investigaram. Tá? Isso aqui cabe cadeia. Na França, o presidente de lá está indo para a cadeia.
o ex-presidente, tá? Segundo Carvajal, além de Lula, foram beneficiados políticos como o Kirchner. Kirchner, o marido, viu? Que foi presidente lá na Argentina. E ele cita o Gustavo Petro da Colômbia, que está numa briga agora com o Donald Trump. A jornalista Elisa Robson afirmou ter conversado com Hugo El Porro Carvajal, chefe da inteligência do governo Chávez. Segundo a jornalista, Carvajal disse que vai apresentar os documentos comprovando como a estatal petrolífera PDVSA, que é a empresa de petróleo da Venezuela, foi usada no esquema de financiamento ilegal de políticos de esquerda em vários países. Veja comigo. Carvajal prometeu que vai apresentar as provas que mostram como Nicolás Maduro financiou ilegalmente a campanha presidencial de Lula. Ele disse que vai fazer isso no próximo dia 29 de outubro. Eu conversei com Carvajal aqui em Nova York algumas semanas atrás e eu perguntei exatamente sobre isso. Eu estava esperando, primeiro, que as provas fossem apresentadas para depois compartilhar esta informação com vocês. Mas como já saiu na mídia, né, esse próximo passo que ele vai dar, então eu vim aqui para confirmar que ele de fato está garantindo isso. É só, a Elisa, ela tá na Flórida, dos Estados Unidos, viu? Aqui eu não sei se ela ficava muito tempo falando, não. Tem um monte de jornalista que foi embora, viu? É muito jornalista que foi embora. A Elisa Robson também comentou os motivos pelos quais o governo brasileiro insiste em apoiar o Nicolás Maduro. Porque você viu que o Lula partiu em defesa do Maduro. É como se falasse do irmão dele. Foi incrível. Aliás, do irmão ele falou pouco. O irmão tá no olho do furacão aí, né, no Sindinap. Mas do Maduro ele foi para lá, foi para cima. Vem comigo. Por que o governo brasileiro insiste em apoiar a Venezuela? Porque é como cúmplice e seu parceiro de crime. Se um cair, leva o outro. Maduro e Lula dividem muitos segredos. O jornalista Cláudio Dantas, ele comentou as revelações do Hugo Carvajal. Segundo ele, a história não faz sentido porque não foi Hugo Chávez quem financiou Lula, mas o contrário. Dantas lembrou que a Operação Lava Jato já havia mostrado com provas e delações que o dinheiro saiu do BNDES para financiar obras da Odebrecht e de outras empresas em vários países, como parte do esquema do Petrolão. Na Lava Jato, João Santana era o marqueteiro de Lula, aquele negócio do Lulinha Paz Amor, lembra? Marqueteiro do Lula. E a esposa dele, também marqueteira, a Mônica Moura, descreveram o esquema em detalhe. Você vai acompanhar o trecho da delação que o jornalista compartilhou. É ela falando do esquema aqui do dinheiro do brasileiro financiando campanha de lá, do esquema da Odebrecht e outras empresas. Acompanha. O presidente Lula mandou chamar o João e disse que pro João que o presidente Chávez tinha pedido a intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad neste ano de 2012, né? Fizemos, né? O Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez. Eles eram muito amigos e o Hugo, segundo o Lula, o Hugo Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez. Foi uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Vocês que o Zé Dirceu, nessa época, já estava processado, ainda não tinha saído da cadeia, mas estava processado no Mensalão. Porque o Mensalão estourou no primeiro governo Lula. Então, lá já estava o Zé Dirceu, ela está contando aí, para financiar a campanha aqui. Eu apenas discordo aqui
do questionamento que fez o jornalista sobre Carvajal, eu acho que era uma mão para lá, outra para cá. Né? O dinheiro saía daqui, financiava lá, o dinheiro saía de lá, financiava aqui. Assim como foi no Peru, que o Lula mandou o avião da FAB buscar a mulher lá do cara que foi preso na Lava Jato peruana, pô. Odebrecht. Né? Esse negócio tem muito comprometimento. Né? Estão falando aí que o próprio secretário Marco Rubio já está em cima desse troço aqui, porque isso aqui, se realmente tiver prova, é igual o que acontece agora na França. O Sarkozy está indo em cana. É dinheiro de outro país financiando, comprando voto. Comprando voto. Comprando voto. Agora, isso aqui foi denunciado, muito claro, e a justiça brasileira passou a mão por cima. A justiça brasileira passou a mão em cima. É isso que eu digo. O país não vai nunca ter moral se a gente fica alisando os bandidos desse país, pô. Alisando os bandidos desse país. O deputado federal Gustavo Gaia comentou essa denúncia do El Porro, o Carvajal, o ex-chefe da inteligência do regime Chaves. Veja. Se estava ruim pro Lula, agora ficou impossível. Agora você tem uma pessoa que era braço direito do Hugo Chávez, que está denunciando o Lula na justiça americana, falando que o Lula recebeu dinheiro do narcotráfico para fazer campanha no Brasil. A imprensa brasileira vai fingir que isso não está acontecendo. Agora, para acabar com tudo, o documento oficial publicado pelo site The Objective. Aqui fala: o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo durante ao menos 15 anos. Entre eles, financiou a criação do partido político espanhol Podemos. Enquanto isso, fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar na Venezuela, recebi uma grande quantidade de aportes, né, que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva. Todos esses foram recompensados, foram receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Todos, você viu aí um documento, você viu vários sites, o Milei repostou, tá todo mundo na América Latina, quem fala espanhol tá falando isso. Nesse momento, você tem a Corina, Prêmio Nobel da Paz, que luta contra o regime de Maduro, e o Brasil se esconde. Aí o Lula sai em defesa de Nicolás Maduro. Aí vem uma bomba dessa, você vê aí, isso é uma bomba. A imprensa brasileira calada, viu? Você tá vendo isso aqui, a repercussão. E vejam vocês, aqui no Brasil, a única postagem que vi foi uma, e eu vou mostrar para vocês agora. O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nas redes sociais a reportagem sobre a declaração do El Porro, o Carvajal, ex-chefe da inteligência do governo chavista. Ao reproduzir o conteúdo, Milei escreveu no X: muitas máscaras cairão. Isso aqui é Milei. Lembrando que lá no país dele, Néstor Kirchner, que já é falecido, ele recebeu dinheiro também do governo da Venezuela, da petroleira de lá. E ele publica isso, e aí o colunista Milei compartilha a publicação que diz: Venezuela financiou Lula. Financiou Lula. Tá? Ainda numa entrevista, a opositora Maria Corina, aliás, a Corina, ela era a candidata à presidência da República. Colocaram um poste e ganhou do Hugo Chávez, segundo o Instituto Jimmy Carter e o governo da Espanha. A eleição foi roubada pelo Tribunal Superior de lá, o STF de lá, e pela Procuradoria da República de lá. Isso está muito claro. E a ONU deu a ela o Prêmio Nobel da Paz porque também reconhece que a democracia da Venezuela foi roubada. A Maria Corina, ela reforçou que o regime de Maduro é sustentado pelo narcotráfico. Ou seja, ela disse o seguinte: o governo Trump tem razão, o FBI tem razão.
O regime é um regime narcotraficante, veja. Estructura criminal se soporta en la entrada de esos flujos ilegales del narcotráfico, del oro de sangre, del contrabando de minerales, de seres humanos, de armas. Y hay que cortar esos flujos. Esa es la prioridad. Y hemos estado pidiendo que esto se hiciera desde hace muchos años, que se aplicara la ley internacional, que se hiciera pública toda la información que tienen tantas agencias y gobiernos sobre los negocios criminales de Maduro y todo su entorno. Finalmente, esto está ocurriendo. Lo que tenía que pasar. En Venezuela nosotros no queremos una supuesta paz que es esclavitud. La paz criminal, no. Para mí, la paz real, la única paz, solo es posible si hay libertad. Y para que exista libertad, tiene que haver fuerza. A única paz é se houver liberdade. Não tem liberdade, né? A Venezuela não tem liberdade, né? Ela seria a candidata, tomaram a candidatura dela, destituíram ela, deixaram um poste. Mesmo assim, o cidadão que foi eleito, ele era um embaixador, pô, chanceler. Não era nem metido em política. E assim mesmo correu, né? Está exilado na Espanha. Está em asilo político concedido pelo governo espanhol, tá?